Ó, existe uma diferença de julgar e condenar. A Bíblia não fala que não devemos julgar. Fala que não devemos julgar quando a gente está com inveja, por exemplo, uma pessoa. Isso não é um julgamento, isso é um julgamento temerário. Com ciúmes, como fizeram com Jesus. Vamos vendo que Jesus falava, ó. Mateus 7,3. Por que olhas a palha que está no olho de teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Aqui, claramente, teologicamente, está falando do pecado. Por que ficar reparando no pecado do outro e não enxerga o teu? Ó, João 7,24. Não julgueis pela aparência. Aqui Deus está dando a fórmula do julgamento e temos que julgar. Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Justa e retamente. Esse é julgar segundo a justiça, mas não pela aparência. Às vezes uma pessoa aparenta uma coisa e não é. Julgai justa e retamente, conforme a justiça. Que está falando Deus aqui? Que é julgar segundo a justiça. Atos dos Apóstolos 4, 18, 19, ó. Quando Pedro fez um milagre lá com os apóstolos, eles estavam julgando eles, ó. Responderam-lhe Pedro e João: julgai-o vós mesmos se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que a Deus. Aqui há um juízo e tu tem que julgar, tu mesmo tem que julgar. E Pedro mandou eles julgar se é mais justo obedecer a Deus ou obedecer aos homens. E nós temos que ter esse julgamento. É isso que Jesus está falando. Agora, há um juízo temerário. Ó, Efésios 6,12. Pois não é contra homens de carne e sangue que devemos lutar. Esse devemos julgar. Mas contra os principados e potestades, contra os espíritos deste mundo, são demônios, tenebroso, contra as forças espirituais do mal, só pode ser demônio, espalhado nos ares. Agora vamos ver se está só nos ares. Aqui mesmo fala, ó, aqui mesmo Efésios 2, bem no começo, ó. Pode ler no 2:2, ó. Que cometeste outrora seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades, num tempo que cometiam pecado. No príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Então, como é que o Satanás atua nos rebeldes? Ele inspira a fazer o pecado, a cometer o pecado. Você já tem a concupiscência do pecado, comete o pecado. E é assim que nós temos que julgar e discernir se o pensamento é bom ou não. Não julgar o outro, julgar os espíritos dos ares que inspiram. Que é a pessoa, que uma pessoa queira cometer um pecado ou esteja te levando a te afasta dela. Tu tem que julgar. Como é que tu vai se afastar se tu não é capaz de julgar? Tu tem que julgar. Lembra que mataram Jesus? Aí há um juízo temerário. E esse julgar tem que ser um julgar reto e limpo. Sem nenhuma maledicência ou pensamento impuro da parte da pessoa que está julgando. Ó. Como, por exemplo, como Pilatos, quando condenou Jesus, ele sabia. Ó. Pilatos dirigiu-se ao povo reunido, no qual quereis que eu vos solte Barabás ou Jesus, que chamais o Cristo. Ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja. Eles condenaram, julgaram e condenaram Jesus por inveja. Esse é o juízo temerário. Ó, Paulo também fala, em vários lugares fala, mas Paulo fala mais bonito como fazer para julgar. E João também fala que há que julgar os espíritos. Ó, 1 Coríntios 6,3. Não sabeis que julgaremos os anjos? Quer dizer, tem que discernir se um pensamento, ou uma pessoa, ou uma atitude, ou uma ação, ou uma vontade condiz com as coisas de Deus ou com os anjos caídos. Quanto mais as pequenas questões desta vida. Aqui está autorizando a julgar as pequenas questões. Discernir, julgar. Não está escrito condenar. Condenar só Deus condena. E aqui vai falar uma lista de pecados. Em seguida fala da lista de pecados.
como é que tu vai discernir a lista de pecados se tu não tem capacidade de julgar? Tu tem que julgar. Para tu discernir que aquilo é errado, tem que haver um julgamento. É errado ou não? Tu tem que julgar. Ó, fica bem mais claro, um pouquinho mais fácil de entender. Primeira carta de João, capítulo 4. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Esse examinai é julgar. Julgar o entendimento. Alguém fala em falar em nome de espírito, mas que discerna, tu tem que discernir. Se ele vem falar não é espírito de Deus, que o espírito de Deus nunca fala contra a Sagrada Escritura. Nunca. Nunca e nunca. Ele é espírito de Deus. Ele não se contradiz. O que fala contra alguma coisa da Escritura não vem de Deus. Então, João vem ensinar, e tu vai lendo que vai vendo que é isso mesmo. Ó, porque muitos falsos profetas, assim também vai se discernir se são os falsos profetas, se levantarão do mundo, nisto se reconhecem o Espírito de Deus, todo o Espírito que proclama que Jesus é o Cristo, está em acordo com a Escritura, que encarnou é de Deus. Todo o Espírito que proclama que Jesus não é de Deus. Todo o Espírito que não proclama Jesus não é de Deus, mas é o Espírito do Anticristo. É uma coisa contra a Sagrada Escritura. Então, por isso que tem que ler a Bíblia. Tem muitos que vêm e falam uma coisa, está contra a Sagrada Escritura, está contra a Palavra de Deus. E contra a Palavra de Deus, aí sim, aí vem a condenação. Aí sabemos que a pessoa está se condenando. E está escrito isso. Ó, aí, aqui já é a condenação. Ó, aqui já não é julgamento. Aqui é julgamento divino. Que tudo que é contra a palavra de Deus não é de Deus. Ó, João 12:48. Quem me despreza as coisas de Deus, o sacramento que ele deixou, e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. E esse já aqui é o julgamento de Deus. A palavra que anunciei, a palavra de Deus é viva. Essa o julgará no último dia. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. E sei que os seus mandamentos é vida eterna. Portanto, o que digo segundo o que me falou o Pai. Então, a palavra de Deus vai julgar aquele que não obedecer a ela mesma. Então, este é o julgamento de Deus. Aí é julgamento de condenação. Praticamente ele podia falar que está condenado aquele que não obedecer a palavra de Deus. Que despreza a palavra dele, despreza ele. Então, por isso que nós temos que discernir. Há um julgamento. Não podemos julgar quando tem ciúme de uma pessoa. Vamos fazer aquilo. Vai julgar a pessoa por ciúme? Ou por rancor? Então, isso não é julgar retamente, como diz João 7:24. Julgar retamente, é discernir. Discernir se é de Deus ou não é. Então, esse discernimento é o julgamento que temos que fazer. Temos que fazer. Aí, condenar, não. Condenar cabe só a Deus. E a nossa luta não é contra o ser humano, mesmo ele sendo um pecador, não é contra ele. É contra as mentiras que enfiaram na cabeça dele, ou os entendimentos dele, ou a falta dele. Às vezes ele não pode julgar, por isso que você pode julgar. Porque talvez ninguém nunca falou de Deus para ele, para outra pessoa. Então como é que vamos julgar? Mas tem que discernir isso e pregar o evangelho, como Jesus falou. Então existe uma diferença entre julgar, discernir e condenar. Na Bíblia não diz que não devemos julgar. Ao contrário, diz que devemos julgar.